Mas teve um caso no paralelo, que foi na noite do dia 30, e isso veio a público mais fortemente ontem, que foi a ameaça de morte que recebeu a jornalista Natuza Neri num supermercado por conta de um policial civil. E aí vem uma matéria exclusiva do Metrópolis, eu vou compartilhar com vocês aqui, que é aquilo que eu falava hoje pela manhã com o Kiko Nogueira, que esses caras eles são muito corajosos, robocops, né, até o momento que eles são testados de fato. Porque o policial civil mentiu o nome, mentiu a identificação ao ameaçar Natuza, né? Então a apresentadora da Globo News foi coagida pelo Arsênio Scriboni Júnior, ele que é policial civil, quando fazia compras em um supermercado de São Paulo. Aí a matéria diz o seguinte: a apresentadora da Globo News foi ameaçada por um homem enquanto fazia compras, né? A gente trouxe isso. O caso ganhou repercussão ontem. Segundo testemunhas, ao ligar para o 190 para resolver a situação, Natuza não sabia que o rapaz se tratava de um policial civil. Ainda de acordo com os relatos, ele teria omitido a patente, além de mentir, dando um nome falso. Foi então que Natuza Neri decidiu segui-lo até a saída da loja, a fim de conseguir alguma informação que pudesse identificá-lo com precisão, uma vez que a viatura da Polícia Militar demorou a atender os chamados por ela. Arsênio Scriboni Júnior somente teve a verdadeira identidade revelada na delegacia quando Natuza Neri decidiu prestar uma queixa formal. Nossa fonte da coluna da Fábia, explicou que Júnior, o Scriboni, o Arsênio, teve uma conversa rápida com o delegado, que esclareceu para a... Eu acho que seu microfone está falhando um pouquinho. Como o caso seguiria dali para frente. Às vezes é um sinalzinho de internet. Tô legal aí? Tô chegando? Agora parece que melhorou. Tá, maravilha. Deu para pegar aqui ou eu volto? O que vocês me dizem? Eu acho que voltar um pouquinho, o último parágrafo. Se você puder ler aí os dois últimos parágrafos que você leu, Thiago. Tranquilo, bem tranquilo. E me avisem mesmo que às vezes dá uma oscilada aqui. Então, né, segundo testemunhas, a Natuza liga para o 190 para resolver a situação, e o homem mentiu o nome, né, e a patente. E aí ela, não satisfeita e com a demora da polícia também em atender o chamado, decide seguir o homem até a saída da loja, a fim de tentar conseguir alguma identificação, alguma informação melhor. O Arsênio Scriboni Júnior somente teve a verdadeira identidade revelada na delegacia, quando Natuza decidiu prestar uma queixa formal. A fonte da coluna da Fábio Oliveira explica que ele teve uma conversa rápida com o delegado, que esclareceu para a comunicadora como o caso seguiria dali para frente. Ao saber que Arsênio estava lotado na civil, Natuza teve receio por ela e pela família. Na ocasião, Scriboni disse que Natuza Neri deveria ser aniquilada, merecia ser aniquilada, uma vez que a emissora em que ela trabalhava seria responsável, segundo ele, pela situação atual do Brasil. Muito machão, muito corajoso, até que teve que prestar os esclarecimentos. Só que esse tipo de cara, que eu digo que a gente não pode tirar para maluquinho de bairro, né? Se você vê as postagens dele, Vitor, ele que duvida de urna eletrônica, posta fake news e tal, ele tem o mesmo perfil do Tio França. Então esse cara estaria muito, o jeito de escrever, as imagens, estaria muito próximo de cometer atrocidades como o Tio França cometeu ao explodir o próprio corpo, né? Aí olha o que isso implica. Advogado bolsonarista incita novos ataques a Natuza Neri após ameaça de policial. Muito mole, segundo Guilherme Frederico Piacese Ramos, que incita esses novos ataques. O Guilherme Frederico Piacese Ramos saiu em defesa do policial Arsênio Scriboni, que ameaçou a jornalista Natuza Neri de Globo News. No texto no X, lá no antigo Twitter, ele incitou novos ataques e foi publicado por um site bolsonarista em formato de artigo e propagado por um grupo de ódio no Telegram. Apoiador de Jair Bolsonaro, a coluna é do Plínio Teodoro, Folha da Paraíba. Apoiador de Jair Bolsonaro, membro de grupo de ódios nas redes sociais, o advogado Guilherme Frederico Piacese Ramos, que diz morar na Itália, tem incitado novos ataques à jornalista Natuza Neri, de Globo News, que foi ameaçada conforme a gente trouxe agora. Em publicação, ele incitou isso da seguinte maneira: Natuza Neri é o que se chama aqui na Itália de uma persona tropomórbida, pessoa muito mole, muito macia, sensível ao extremo. Se ouvir uma voz contundente em tom mais alto, chora e perde o controle, disse ele. Em seguida, ele coloca em dúvida as ameaças feitas por Arsênio Scriboni, que teve um chilique com a presença da jornalista, dizendo que ela e a Globo mereciam ser aniquiladas. Após a ameaça, diante de várias testemunhas, o policial virou alvo de uma ação da Corregedoria da Polícia Civil. Abre aspas. Tenho certeza que se aparecem vídeos da tal ameaça do policial, veremos apenas o seguinte:
Palavras incisivas de um cidadão criticando a forma de ela fazer o seu trabalho, que não é imune a críticas por possuir nítida feição pública, servindo como porta-voz de um governo impopular e muitas vezes propagadora de desonestidade intelectual, falseando a verdade, emendou o advogado, incitando os bolsonaristas a fazerem novas críticas à jornalista que não coadunam com as teorias de conspiração propagadas por Bolsonaro e sua trupe. Isso que veremos no vídeo, se ele aparecer, serão palavras incisivas ditas diretamente a ela. Nada a ver com ameaça. Dizer-se ameaçada é apenas uma forma que a ultrassensível Natuzaneri achou para retalhar quem a criticou publicamente, escreveu Guilherme Frederico Piassese, antes de comparar o caso com os ataques feitos por bolsonaristas à família do ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. É o esgoto aberto e eu fico mais preocupado ainda com o começo de 2025, porque parece que o 8 de janeiro já está sendo imantado para esse tipo de violência. Os caras podem usar a tensão do dia 8 de janeiro todo ano para esse tipo de ataques. Tu vê que um puxou o outro, Natuza já teve que ir para a delegacia, né? E aí a coisa começa a levar perigo. Querendo ou não, é um homem com acesso à inteligência da Polícia Civil, né? Ele trabalha na inteligência da Polícia Civil. Agora tem um advogado aí envolvido, né, com grupos do bolsonarismo radical, né? Embora todo o bolsonarismo seja radical, mas este é daqueles grupos mais violentos, né? Tem que tomar muito cuidado, Vitor. Tem que tomar muito cuidado com esses caras e eles estão pingando aqui a colar, hein? Primeiro vamos partir aí né, pro mundo no sentido de energético. O nome dele já é o nome de um metal pesado aí que tem causado mortes. Veneno. É um nome de veneno. Exatamente. O então a gente já hoje, com toda a delicadeza do Kiko, diz que nome merda, cara, que nome merda. Então, eu já, logo que eu vi o nome dele, eu já falei, nossa, olha a coincidência, né? Tipo, de ter um nome aí onde pessoas acabaram, né, vindo a óbito por conta desse mesmo metal pesado aí, né? Que a contaminação pode ser letal. Depois a gente tem que começar pelo método, né? O método bolsonarista é exatamente esse. É o método da mentira, da covardia, né? A mentira por quê? Porque ele deu um nome falso e ocultou, né? A omissão, né? Ocultou aí a sua patente de policial civil. A gente tem que lembrar que um policial civil, ele é parte da polícia judiciária, tá, gente? A polícia civil, diferente da polícia militar, a polícia civil, ela é responsável pelas investigações. Então, quer dizer, quem investiga casos de agressão está agredindo. É uma coisa assim que a gente já saiu de qualquer normalidade. Então a gente tem que lembrar que um policial desse, que a gente deveria confiar, ele tá indo em, sei lá, era no supermercado, né, que ela tava, se não me engano? No supermercado, assediar mulheres por conta de política. Um cara que cuida da investigação criminal ainda fala em urna fraudada. Por que ele não foi lá investigar, então? Por que ele não mostrou a prova da urna, seu investigador? Gente, vocês não estão tendo noção de que a nossa polícia está totalmente corrompida. A nossa polícia não é somente a PM. A gente agora está tendo caso de polícia civil. Civil, não é aquela polícia ostensiva que ali chega lá e comete aquelas atrocidades no meio ali de um tumulto. Não, é aquela polícia que pode evitar tudo e deve, principalmente, a própria polícia que investiga utiliza os mesmos métodos dos criminosos, que é ocultar identidade e omitir a sua própria identidade policial. Quando a primeira coisa que ele deveria fazer é se apresentar como policial. O policial civil, lembrando, ele anda à paisana. Não tem como a gente saber quem é quem. É diferente de um policial militar que comete uma atrocidade fardado. O policial civil comete uma atrocidade
com a roupa comum. Então, se ele faz isso com uma jornalista famosíssima, em meio a câmeras de um supermercado, envolto por uma multidão, o que ele faz na vida dele como policial, gente? Qual é o histórico desse cara? Não, É por isso que eu... Não, desculpa te interromper, mas você imagina esse cara tendo que investigar a violência policial da polícia militar. Alguém que que desapareceu, né? Que supostamente foi sumido pela polícia. O que você espera que ele faça? O que ele vai fazer? O que você espera que ele faça com uma investigação dentro da própria Polícia Civil? O que ele vai fazer? Como a gente vai confiar nesse cara pra investigar a morte de um petista morto por um bolsonarista? O que a gente vai esperar dele? Se ele mesmo quer aniquilar uma jornalista que nem petista é, só porque ela faz críticas ao Bolsonaro.